Há 20 anos, a Fundação Telefônica Vivo vem contribuindo na construção de um futuro melhor e com mais oportunidades para todos, desenvolvendo projetos em educação, empreendedorismo social e voluntariado. Acreditamos na inovação educativa como forma de imaginar um mundo de novas possibilidades. Desenvolvemos projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia, o conhecimento e a inovação. Esse palco está sofrendo uma transformação agora, porque vamos ter um momento. Nós já ouvimos aqui educadores, ouvimos especialistas, e chegou a hora de ouvir estudantes. Nós temos estudantes que eu vou chamar agora para ocupar o palco. Estudantes, vocês vão ver. Cada figura, cada um representante de uma região ou de uma diversidade de estudantes que compõem esse conjunto de brasileiros, né, que estão todos aqui hoje em nome do amor pela educação, em nome do aperfeiçoamento da educação. E esse painel é um painel onde eu vou poder conversar com eles. É uma alegria poder recebê-los aqui. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá, né? Tá pronto, muito bem. Então eu vou receber agora no palco um estudante do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor José Monteiro Boanova, aqui de São Paulo. Ele é poeta e assistente na biblioteca do Instituto Acaia, o Iverson Natan da Silva Santos. Chega aí, Iverson. Bem-vindo. Chega aí. Por favor, pode escolher o seu lugar. Vou convidar também uma estudante do 8º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Ana Rodrigues de Liso, de Carapicuíba, Isabela Gonçalves de França. Vai a Isa. Convido o estudante do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Pedro Moreira Matos, São Miguel Paulista, Karen Samira. Bem-vinda, Karen. E um estudante do 8º ano do ensino fundamental, ele vem de Araguatins, Tocantins, fica 618 quilômetros de Palmas, da capital Tocantins, diretamente para cá, Renan Cauê. Tá aí o Renan. E agora eu convido um estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, do campus de Cuiabá, João Guilherme Medeiros Leite. Todo mundo tem microfone ali? Não, aqui. Muito bem. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouco a minha cadeira aqui para eu poder ver vocês todos. E aí, pessoal, beleza? Tudo bacana? Muito bem. Eu quero saber o seguinte. Eu quero um papo bem reto para essa primeira rodada. Quero que cada um aqui fale brevemente, sem meias palavras, o que vocês pensam das escolas de vocês. Quem quer começar? Vamos ver. Alô. Isso. Aí. Primeiro de tudo, eu vou enrolar um pouquinho, só queria parabenizar, primeiramente, a escola ganhadora de Sinop, Mato Grosso, por estar mudando a situação, principalmente está acontecendo.
a situação da educação no Mato Grosso. Parabéns para vocês. Parabéns também para as professoras do IFF. Acho muito importante assumir essa responsabilidade pelo Instituto Federal e ser representatividade dentro da comunidade. Você é de Cuiabá, certo, Mato Grosso? Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Ok, agora que você já enrolou, pode falar da sua escola. Meu campus é um campus centenário, ele possui 117 anos. E, como a sua idade, ele também tem uma estrutura muito antiga, em questão de sala de aula e outras estruturas assim. O que você chama de antiga? Eu acho que isso vai dividir em todas as escolas, mas o que eu chamo de antigo é o mesmo método há muito tempo. Seja a estrutura dentro da sala de aula, cadeira atrás de carteira, seja a sacralização do professor dentro da sala de aula, seja minar a voz do aluno dentro da sala, seja não ter participação ativa dos alunos na gestão da escola, ter um grêmio acadêmico que não tem voz na diretoria, nos conselhos dentro da escola. É isso que eu chamo assim, de antigo. Falou mesmo, falou com sinceridade, gostei. Diga. Bom, primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. E minha escola, a escola estadual, mas com estrutura velha também, que foi reformada há mais de 33 anos. E a escola estadual, pública, ela pode ser igualzinha à particular. Se os alunos se dedicarem e os professores, a educação pode ser a mesma. Então, a minha escola ela tem participação dos alunos quanto dos professores. Então, eu acho que isso não há diferença. Minha escola, os professores se preocupam com o aluno. Se o aluno começa a faltar, eles vão atrás, perguntar se a nota do aluno cair, eles vão ver se é um problema familiar na escola. Eles sempre estão muito interligados na vida do aluno. E eu acho que isso é de fundamental importância, porque se os professores não der a mínima para o aluno, ou ele não vai ter aprendizado, não vai se interessar pela matéria, pelo conteúdo. Mas minha escola, mesmo com essa estrutura, ela sempre tem projetos, tanto ambientais como sociais, e sempre muito dando oportunidade aos alunos a se destacar como jovem protagonista, como jovem mobilizador, e sempre incentivando ele a continuar com os estudos, porque, como minha mãe diz, a única coisa que ninguém rouba é o aprendizado. Muito bem. Valeu, Cauê. Diga. Boa tarde. Karen. Boa tarde a todos e a todas. Eu estudo no extremo leste de São Paulo, né, São Miguel Paulista, numa escola estadual. Então, infelizmente, a estrutura não é das melhores, como o João Guilherme disse. O método é muito antigo, né? É cadeira atrás de cadeira, né? Todos os alunos ali focados em uma figura, que é o professor, na frente, pouco diálogo, pouca escuta. Então, isso, infelizmente, além da estrutura, que é uma estrutura... a minha escola, por exemplo, são 2 prédios e um deles é de lata. Então, no calor, é insuportável ficar dentro da sala de aula e, muitas vezes, o ventilador nem funciona, né? Então, são coisas básicas que a gente deveria ter, um prédio, uma estrutura que favorecesse o nosso aprendizado, e isso não acontece. Então, infelizmente, as escolas que eu tenho acesso em São Miguel Paulista e na Zona Leste de São Paulo são dessa forma. É uma realidade de São Paulo. É bom falar disso, porque muita gente faz uma diferença, às vezes, entre Sudeste, né, Nordeste, e você foi muito educada. Você falou da escola de lata no calor. Você imagina no frio que se faz ali na Zona Leste, o que deve ser você estudar dentro de uma lata, né? Por favor, querida. Boa tarde. Boa tarde. Ai, estou nervosa. Então, a minha escola é basicamente o que o João Guilherme e a Karina
Karen disse, é um método muito antigo e uma estrutura não muito boa. É um ventilador que nem muitas vezes funciona, uma sala pequena para 40 alunos. Na minha escola tem um filtro de água, mas a diretora não fez questão de consertar. Mas uma coisa que eu acho engraçada, sendo bem sincera, é que a diretoria da minha escola, pelo menos, é uma diretoria linda de se ver. Mas se vai subindo para as salas, é uma decadência. Tanto que na minha sala, mal tem janela, não tem cortina, e se começar a chover, você tem que mudar de lugar. E quando está muito sol, você também tem que mudar de lugar, porque não tem cortina para você enxergar direito a outra parte da lousa. Muito obrigado pelo seu depoimento, Isabela. Diga. Boa tarde a todos e a todas. Iverson, isso. E a minha escola ela é estadual também. Ela se encontra na Vila Leopoldina, que na teoria, sim, seria um bairro nobre, chique, dali da Zona Oeste, que, porém, a minha escola ela tem ensino médio fundamental. E as pessoas, 90%, eu acho, das pessoas que lá frequentam a escola, que lá estuda, é de comunidade. Então, tem essas mesmas questões aí que foi falado pelos outros integrantes. E quando tem alguma coisa assim que passa a ser diferente, mais interessante, é feita pelos próprios alunos, sabe? O que, por exemplo? Não sei, sei lá, aula em campo, assim, que foi falado bastante aqui, tipo, quando falta luz, vai para um quintal, para um jardim, então a gente faz isso às vezes também. Alguma temática assim, batalha de rima, sei lá. É tudo organizado pelo pessoal que está ali dentro, sabe? Que vem quase tudo da periferia. Muito legal. Nós vimos por essa primeira passada aqui de dificuldades, vimos ali o João Guilherme relatando lá do Mato Grosso, eu vi ali uma participação do Cauê, e inspirado pelo Cauê, o Cauê fala de um maior diálogo, certo? De uma maior participação e tudo mais. Eu quero começar agora a ver com vocês como que seria a escola ideal. Qual seria o desenho de uma escola ideal? E talvez até podemos começar lá com o Cauê, que ele aponta já algumas coisas ali que foram conquistadas. Eu queria entender, Cauê, se foi através de que forma que foi que aconteceram esses avanços aí. Eu sei que você desenvolveu, por exemplo, uma proposta de revitalização e recuperação do córrego Brejinho, é isso? É um afluente lá do Araguaia, não é isso? Sim. E você participa também de um programa da Choca Brasil. Sim. Eu queria entender o seguinte, o quanto que o fato de você, enfim, ser ativo, você tomar a frente, você e os seus colegas lá, conseguiram com que transformasse essa realidade que a gente vê aqui relatada. O quanto que foi importante de vocês fazerem isso. O depoimento dele aqui no Alto da Lapa também, ele falou que tudo que rolou de melhor era por conta de uma ação dos alunos, não é isso? Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouco mais assim, qual é uma dica para fazer as coisas acontecerem, no caso das coisas que aconteceram e também no pessoal que acha que tem que acontecer, o que poderia ser feito? Bom, eu acho que a escola é o fundamental lugar onde começa a oportunidade para o aluno. Então, isso que deveria ter em cada escola, que é a escola desenvolver métodos ou atividade que dê oportunidade para o aluno encontrar a sua área, que ele goste, como ele é poeta, ele gosta de ser aquilo. Eu já gosto do meio ambiente, sou muito interligado com a natureza. Tenho um projeto de revitalização e recuperação do córrego Brejinho na minha escola, que eu desenvolvi juntamente com a equipe. E acaba que, com eu tendo esse protagonismo todo, juntamente com meus colegas, eu sou um exemplo para eles.
E isso é de fundamental importância, porque como eu sou um exemplo para eles, eles vão se espelhar em mim. Como é que surgiu a ideia do córrego, revitalização no córrego? Bom, surgiu com o desafio dos professores, que a escola foi convidada a participar da 5ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, e daí os professores desafiou todos os alunos a criarem um projeto com tema ambiental, e eu fui atrás e pesquisei, encontrei o brejinho e decidi revitalizar ele, porque ele é de extrema importância, corta a cidade de Zaga, no Rio Araguaia, uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, e fez parte da vida dos moradores. E com esse projeto eu ganhei uma repercussão internacional e isso já acaba que melhorando até a visão da escola e isso que acaba sendo eu mesmo um exemplo para os alunos. E esse projeto está sendo desenvolvido com a participação escolar, participação da comunidade local, meus familiares e todo mundo que queira participar está nas redes sociais, em sites, na internet. E acaba que todo mundo se junta, que eu acho que é uma frase que todo mundo conhece, que o poder da união que faz a força. E como foi citado aqui, a gente deve começar com pequenos passos. Ah, mas o brejinho é muito pequeno, não vai ajudar em nada. Mas ele é grande sim, porque ele já é um afluente do Araguaia. E quando ele tiver a água dele restaurada, ele vai ajudar o Araguaia. Ele vai aumentar a água do Araguaia. Então, a gente tem que começar de passos pequenos para ter uma melhor escola. E isso deve começar dos alunos, já que a escola tem oportunidade, mas os alunos não se ligam. Ele precisa entrar naquela oportunidade e cair de cabeça para ele achar a sua área, para ele subir como jovem protagonista juntamente com seus colegas e levar a visão escolar para outros estados, para outras escolas, para outras cidades. Muito bem, parabéns. E é assim que... Se cada um cuidasse do seu brejinho, né, os rios brasileiros não estariam como o Tietê, que está aqui em São Paulo, essa vergonha, né, para nós todos que moramos nessa cidade. E aí, pessoal, ele falou ali que foi uma atividade proposta pelos professores, que era pequena e foi crescendo. Eu queria entender na escola de vocês, principalmente aí quem falou que a coisa está muito parada, o quanto que desse parado é por conta de alunos que também não se movem ou por professores que não propõem? Eu concordo plenamente com o que o Cauê disse, né, na questão de que nós, como alunos, a gente é exemplo, né, para os nossos amigos, para os outros alunos. Eu trabalho com a temática da violência doméstica, né, em escolas estaduais da Zona Leste, e é lindo quando a gente vê que os nossos amigos se inspiram na gente e veem a força que a gente tem. Então, é muito importante que o professor seja essa figura também de exemplo, mas quando a gente fala de igual para igual, né, eu trabalho com ensino médio, então eu trabalho com alunos da mesma idade que eu, é muito lindo quando eles veem esse exemplo, essa força que eles também podem ter, né? O Karen, você falou que o tema violência doméstica, você tem uma atividade, conta um pouquinho como é que funciona isso. Eu tenho uma companhia de teatro chamada Cia Enquadro, e recentemente a gente ganhou um edital da Unicef, que desenvolve um projeto de empoderamento feminino com a temática da violência doméstica. A gente trabalha com teatro, entra nas escolas com essa performance sobre violência doméstica, abre uma roda de conversa depois da performance e, logo em seguida, a gente trabalha com 4 oficinas com as meninas sobre empoderamento feminino. Quem participa? Os pais também participam? As pessoas que estão expostas a essa violência? Como que funciona? Primeiramente, a gente entra só na escola, então só os alunos, os professores e toda a escola como um todo tem esse primeiro contato, mas depois, com as oficinas,
é muito aberto. Então, as meninas chegavam a trazer familiares, né, para participar das oficinas, e isso ajuda muito até no diálogo dentro da própria casa, né? Tinham meninas que não conseguiam conversar com as mães a respeito de violência, até as próprias mães sofriam violência e elas não conseguiam conversar. E depois que a gente começou a entrar com esse projeto e com as oficinas de empoderamento, era muito mais fácil delas conversarem. Então, a gente abria esse diálogo. Através do teatro, essa conversa conseguia circular num lugar que antes ela não circulava. Exatamente, através do teatro, e depois a gente tinha 4 oficinas, que eram sobre reconhecimento, e aí tinham trabalhavam com a temática da poesia também, e aí a gente ia permeando esses lugares que eram mais sensíveis para conseguir atingir as meninas para que elas falassem mais. Muito legal. E aí, João Guilherme, você falou que a coisa está péssima, coisa e tal, mas você é representante brasileiro no programa Leaders of Tomorrow, patrocinado pela Universidade de Cambridge. Você não aprendeu nada lá que você pode botar em prática, ô João Guilherme? Sim, no IFMT eu consegui aprender bastante coisa, além da base nacional curricular, porque os IFs, eles trabalham, em sua maioria, com cursos técnicos. E eu faço um desses cursos técnicos, que é técnico em secretariado. Eu aprendi, né, muita coisa no Instituto, só que, mesmo aprendendo, você consegue ver que poderia ser mais absorvido, o conteúdo ser mais absorvido, mais compreendido pelos alunos, se não tivéssemos parados como se a sala de aula fosse um auditório e não um lugar de convivência. Mas quais são as barreiras? Vamos lá. A sala de aula, eu acho que ficou muito claro aqui que a organização do espaço da sala de aula, que, aliás, é o mesmo do século, vou ser bonzinho, né, do século XVII, vamos dizer assim, não faz muito sentido. Mas, tirando isso, quais são as barreiras para a mudança? Acredito que a barreira para a mudança seja justamente a falta do diálogo entre o professor e o aluno. E por que não há o diálogo? Por causa do sistema de ensino que, primeiro, coloca o professor num pedestal e fala bem assim, esse professor não pode cometer erros. Tanto que a maioria daqui são professores. E eu tenho mãe professora, e eu fui aluno da minha mãe. Isso é um crime, eu também fui. Sim. Essas mães deveriam ser punidas, né? Então são 3. Hã? São Então 3. são 3. Mãe e professora. Olha aí, tá vendo? Essas mães. E eu acho que quando você realmente vê que o professor é colocado no pedestal, que ele não pode cometer erros, é quando, por exemplo, um professor erra ou escreve errado uma palavra no quadro e todo mundo dentro da sala de aula se surpreende, como se essa pessoa, esse indivíduo, não pode cometer erros. Ele eu já vi amigos meus colocarem como se o professor fosse um extraterrestre, que ele não faz parte da realidade das outras pessoas, que ele não tem sentimento e que ele só vive em prol da escola. Essa, muitas vezes, é a forma que o aluno enxerga o professor. Da mesma forma que o professor, muitas vezes, não consegue, alguns professores, não conseguem ter uma empatia com o aluno ou querer buscar entender qual é a realidade, qual é a vivência daquele aluno, onde ele vive, como ele vive, se ele se alimenta, se ele não se alimenta. Então, a falta do diálogo do professor é um dos principais casos, barreiras que impedem esse relacionamento. Além disso, eu acredito que o plano de aula e essa cobrança por parte de coordenação, diretoria em cima de professores, seja algo muito forte e que impede também esse diálogo. O professor acredita que ele precisa passar esse conteúdo até aquele momento, independente assim que aconteça, que existem eventos que vão atrapalhar isso. Ele precisa passar. Isso é algo que continua na escola e que é uma barreira também para que haja aulas fora da sala, aulas fora do conteúdo, aulas que vão muito além do que a base nacional curricular pede. Ou atividades, né?
Porque o que você está relatando é uma dificuldade de comunicação básica, né, entre professores, alunos, eu imagino a coordenação também, porque se o professor é submetido a uma pressão, ele atua junto com os alunos desta forma, e todos saem perdendo, né? Então, o que você está relatando é um pouco uma ausência de um espaço como esse aqui, de falar abertamente, não é isso? Sim, na Se escola... eles estivessem te vendo agora, esse vídeo vai viralizar, o que você diria para os seus professores? Um pouco perigoso. Mas é assim que se mudam as coisas. Mas pode falar com carinho. Não, esse ano os meus professores, eles, a pedido da turma, conseguiram trabalhar conosco, justamente por causa do Enem, em parceria. Então, eles flexibilizaram o horário de sala de aula, eles não trabalham mais, a maioria dos professores não trabalham mais no método cadeira atrás de cadeira, a sala vira um círculo para que todos possam se comunicar. Então, assim, na minha sala de aula hoje, é muito difícil eu poder reclamar de determinadas questões. Mas, para o restante dos professores que estão no Brasil, estão vendo, ou que estão aqui presentes, eu acho que um dia da aula, às vezes o primeiro dia é primordial, vocês pararem e tentassem descobrir quem é aquele aluno. E entender que a sala de aula ela não é homogênea. Na sala de aula você pode ter um aluno que o pai dele é diretor da Fundação Telefônica, como o Américo está aqui. Ou ele é filho de um catador de gari, que tem diferentes culturas, diferentes formas de vida. Também é muito interessante você valorizar, acho que isso é primordial, valorizar a pluralidade que existe dentro da sala de aula. Quando você submete um aluno a estudar o que não tem nada a ver com ele, e que ele não está conseguindo absorver aquele conteúdo por ter dificuldades, e você justifica que ele não consegue aprender, você desiste dele, e que você fala que ele é burro, é algo que você já coloca em traves na absorção de conhecimento deles. E o estigma que ele vai carregar a partir disso é muito forte na formação do seu perfil como pessoa, como indivíduo daquela sociedade. Muito legal, João, muito bom. Você deu uma aliviada, mas teve uma hora ali que você foi muito, né, sincero e reto. E eu não sei se você percebeu, você foi citar o Américo não é um bom exemplo. Ele falou que foi expulso de 10 escolas, mas isso representa também a de 5. Eu já falei 10, porque eu mudei 10 vezes de escola, que loucura, né? Mas você trouxe um assunto fundamental, eu acho que talvez seja a palavra mais relevante hoje para nós entendermos, já que estamos aqui num fórum de inovação, que é diversidade. Diversidade é a palavra que o Steve Jobs usou quando alguém perguntou para ele qual era o segredo da Apple para resolver problemas de uma forma criativa. Ele respondeu: diversidade. Nas equipes, diversidade de experiências, diversidades de gênero, né, de orientação sexual, de classes sociais. Diversidade é algo que o Brasil tem de sobra e muitas vezes nós não reconhecemos, inclusive, essa diversidade, como você muito bem apontou, a necessidade de saber quem são essas pessoas. E nós temos aqui uma pessoa que dá um show de diversidade de experiência de vida, que é a Isabela, e ela tem 13 anos. Eu já falei que ela é estudante do 8º ano lá em Carapicuíba, e a Isabela tem uma experiência, enfim, muito especial e muito corajosa de ser uma das primeiras crianças transexuais a receber terapia hormonal no ambulatório do HC, aqui do lado, aqui em São Paulo. Eu queria te ouvir, Isabela, para falar assim desse desafio e do quanto que a diversidade
de olhares para você e de você em relação ao grupo que está lá dentro da escola, o quanto que isso foi desafiador e o quanto que você já avançou nessa questão. Então, de começo foi muito desafiador, porque eu conhecia, todos os meus amigos ali. Eu tinha muito medo, de eles não quererem mais ser meus amigos por isso. E eu tive que mudar de escola por causa disso. Sendo bem sincera, os olhares não são muito bons. Até porque eu já tive problemas até mesmo com professores. Até mesmo esse ano, um professor de geografia pensou que eu era trans só para mim ficar mais perto das meninas, se vocês me entendem. E eu também tenho uma outra professora que acha que pelo fato de eu ser trans, sei lá, eu sou uma pessoa eficiente. Não sei o que se passa na cabeça dela. Eu também não sei. Eu tenho um filho trans, e eu entendo que isso é uma novidade, né, para muita gente, apesar de ser um fenômeno que não é novo, mas o que é novo é o que nós estamos fazendo aqui, falando abertamente sobre isso. E nessa escola que você mudou, essa escola nova, o que foi novo para você, de reencontrar pessoas? Já você é uma pessoa mais, digamos, experiente em relação a essa sua condição. Sendo bem sincera, não foi uma mudança drástica, porque, todas as pessoas que eram da minha escola antiga também foi para essa escola. Só mudou que eu já estava diferente. Aí as pessoas que me reconheciam apontavam assim o dedo e falavam: não era você que era aquela certa pessoa? E gente, isso não é legal, nunca façam isso, diga-se de passagem. Aliás, não é educado apontar o dedo para ninguém, assim, né? Não. Eu creio que nós temos que aprender muito sobre diversidade, especialmente com quem não tem preconceito. E, geralmente, são as pessoas mais jovens, né? Crianças, por exemplo. Eu vivi essa situação dentro de casa e eu já uma pessoa, vocês estão percebendo, muito idosa, né? Junto com minha esposa, tal. E o meu filho é o meu filho mais velho, que agora tem 30 anos. Mas, quando isso virou um assunto dentro de casa, a minha filha mais nova, criança, que hoje é uma pré-adolescente, a Clarice, ela ficou olhando todo aquele debate, toda aquela discussão e tudo mais. Ela falou: escuta, eu não entendi ainda qual é o problema, né? Aí a gente, não, é que Luísa agora é Luque. Entendeu, Clarice? Ela falou: então, ao invés de chamar ela de ela, ele, é a mesma pessoa. Eu falei: é verdade, é a mesma pessoa. Eu creio que essa é uma dificuldade que existe, que o João apontou muito bem, que é nós nos olharmos como pessoas, e entendermos que a questão de gênero, a orientação sexual, que é causa de tanta violência no Brasil, por exemplo, é uma questão privada de cada um de nós. Não é nenhuma agressão a minha orientação sexual ser diferente de quem está conversando comigo, é uma coisa pessoal, né? E que muitas vezes vira pancadaria, né? Como que é para você a diversidade, você que percebo que tem os traços de quem gosta da rima, do rap, como que é isso para você? Acho que a palavra certa seria essa mesmo, diversidade e empatia, tá ligado? Acho que necessária, assim, para todas as escolas, para todo mundo. E eu acho que, você citou a rima, o rap, eu acho que é isso que eu fiz diferente, sabe? Uma pessoa que era ali excluída do fundo, através das rimas, rap, poema, integrou. Tá ligado? Acho que foi assim. Então, acho que com a diversidade não existe exclusão. Então, se tiver diversidade, acho que já é um grande avanço. E se vier empatia junto, melhor ainda, sabe? Bora falar um pouco de tecnologia agora. Que vivência com tecnologia vocês destacariam
na vida e na escola de vocês? O que é relevante? Eu acho que hoje falar de escola sem tecnologia é impossível. Por mais que, conhecendo a realidade brasileira, conhecendo que mais de 90% das escolas brasileiras não têm acesso à internet, sabendo que muitas cidades do interior não têm acesso à internet, a sociedade do interior não tem acesso à internet, a tecnologia não necessariamente é o celular. Um giz é uma tecnologia. Então, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, sobre avanços tecnológicos, nós temos que pensar assim, colocar qualquer aparelho dentro da sala de aula não é inovação. Você só está colocando ele ali. Se eu não sei mexer, não vai trazer nem ônus, nem bônus para dentro da minha sala de aula. Quando eu comecei a entender isso, foi quando eu fiz essa analogia com a teoria da caverna de Platão. Como é que é ela? Fala aí. Quando que a sociedade, segundo Platão, a sociedade estava vivendo dentro de uma caverna, vendo imagens que estavam passando dentro da parede da caverna, até que alguém resolve sair para ver o que estava realmente acontecendo lá fora. E quando ele vê, ele se encanta e tenta trazer os outros para verem isso. Tenta ensinar os outros a verem o que estava lá fora. Só que os outros não quiseram. Então, eu consegui entender isso, ao mesmo tempo que muitos não quiseram compreender. Muita gente, principalmente no meu estado, que no interior tem muita carência de tecnologia, principalmente em comunidades indígenas, você falar para eles bem assim, não, tecnologia também é o arco e flecha que o índio faz, vai falar, não, você está doido, tecnologia é o celular, é a internet, é o Facebook, é as coisas que eles veem que está lá em Dubai. Daí você tentar conversar com eles, falar bem assim, não, também é, mas o índio fazendo o seu arco e flecha é uma tecnologia. Eu acho que hoje cabe não só ao professor, porque o professor também está aprendendo como usar essa tecnologia, mas cabe toda a sociedade tentar entender como enquadrar aparelhos tecnológicos dentro da sala de aula e como fazer isso de forma que todos consigam utilizar e todos consigam aprender através disso. Porque eu acho que é a realidade de muitos brasileiros, principalmente de institutos federais, eu posso falar da minha realidade, de entrar dentro de uma sala de aula e detestar ver que tem um data show ali. Porque você já sabe que vai vir slide. E, sinceramente, minha sala de aula, nós temos 30 alunos numa sala muito pequena. E quando o professor chega com o data show, todo mundo tem que se afastar para poder mostrar o data show certinho. Desliga a luz. 30 minutos depois, você olha, tem 5 alunos assistindo a aula, e como teve um rapaz que estava aqui em cima, falou, com cara de Barbie, então, 5 alunos assim, o resto está dormindo dentro da sala de aula. Porque você passar um slide feito em 2013 para alunos de 2019... É mole, pessoal. Olha, eu vou te falar uma coisa, a vida não está fácil, não. Você ouviu um rapaz falando assim, 2013, como se fosse século passado, né? É uma maravilha, eu acho isso lindo. Mas você tem razão, 2013 nossa, um slide de 2013 deve estar tudo bugado, inclusive, né? Com aquele tipo de letra padrão, horrorosa, né? É todo desconfigurado, não roda em determinados aplicativos. Exatamente. Tem aquelas transições cafonas, né, e tudo. Vamos lá, tecnologia. Eu quero saber o seguinte, o quanto que é relevante mesmo? Quem aqui tem experiência de tecnologia que é legal dentro da sala de aula? Quem que pode nos dar um depoimento aí? Eu acho que, em detrimento ao meu curso,
Foi muito interessante para os alunos, e é muito interessante para a minha turma, principalmente, ter o contato diretamente em laboratórios de informática. Por sermos um curso técnico, nós tivemos que aprender como nos comportar e, principalmente, saber que metade do conteúdo que está sendo passado na sala de aula para a gente, em técnicas profissionais, a gente tem que descartar, porque muito já se atualizou e o conteúdo ele precisa ser aplicado de acordo com a base técnica, que é o planejamento. Só que os professores mesmos falam, isso já não acontece mais. Hoje, a gente teve que entender e aprender a mexer em diversos sistemas, sistemas governamentais, sistemas privados, aprender a como acontece o arquivamento hoje dentro de um computador e saber que tudo aquilo acontece dentro do computador. Eu tive a oportunidade de fazer estágio na reitoria do IFMT e foi muito legal saber que tem determinados documentos que eles não precisam mais ficar arquivando. Eles digitalizam, destroem o documento e colocam numa pasta que está dentro do sistema do governo. E a gente, dentro da sala de aula, ainda precisa aprender como que faz arquivação, tudo completo, por causa dessa base. Mas a tecnologia foi fundamental, saber que o mundo corporativo está evoluindo com a tecnologia. Muito bem. Quem aí tem mais exemplos de Bom, dores e delícias da tecnologia? Como você falou, se o professor leva um multimídia, um data show para a sala e não sabe mexer, acaba que a tecnologia foi feita para facilitar a vida. E se ele não sabe mexer, não vai facilitar, vai piorar. Então, até que as escolas tentam trazer a tecnologia para dentro da sociedade escolar, para dentro da comunidade. Só que a maioria das escolas não recebe verba para isso e não consegue manter um laboratório de computação. O computador estraga, não tem dinheiro para a manutenção. A tela de multimídia estraga, é muito caro para arrumar, fica lá. Então, acaba que isso, com a falta de dinheiro, que interfere bastante no contato dos alunos, na tecnologia usada na escola. Mas eu tive a oportunidade de participar de um curso de robótica no Instituto Federal do Tocantins. Foi alguns alunos, 5 alunos da minha escola apenas, e então eu sou muito envolvido com tecnologia, sei um pouco de programação e tudo mais, negócio de códigos. E isso que é meio que triste, porque não tem como levar todos os alunos a participar desse curso. Então, é isso que eu volto a falar, que é a falta de oportunidade para esses alunos que não consegue ele levantar o aprendizado dele, não consegue absorver e ter aquele contato absoluto com a tecnologia. E é isso que eu acho que é a falta de oportunidade, não só nas escolas, mas com o apoio dos órgãos governamentais e outros órgãos assim. Legal. Muito bom. Ou seja, forçar a barra para usar a tecnologia, às vezes o efeito pode ser exatamente até o contrário, né? Atrapalhar a educação. Será que precisa de tecnologia para ser inovador na educação? Não dá para ser mais simples? Alguém aí quer? Então, falando assim de tecnologia, né, é um pouco até distante da minha realidade, da realidade de alunos de escolas da periferia de São Paulo. E como até a gente viu um prêmio aqui, hoje saiu para para uma escola que nem tinha água, né? Então, às vezes, a gente falar de tecnologia dentro de alguns ambientes é muito distante, né? Então, como falar de um projetor ou de robótica até para um aluno que não tem água na escola, né? Para um aluno que não tem... Na minha escola, há algum tempo, a gente não tinha acesso à sala de leitura, por exemplo, né? E o Marcelo falou de como ser inovador sem a tecnologia, sem um equipamento digital,
Na 7ª série não existia Grêmio na minha escola. Até a minha 7ª série eu estudo na mesma escola desde a 1ª série. E aí a gente juntou um grupo de amigos e falou, então a gente vai conseguir abrir essa sala de leitura, porque tem livro lá dentro, e a gente vai conseguir abrir, porque eles precisam ser utilizados, né? Eu fazia parte de um centro social que tinha uma biblioteca grande e que eu tinha acesso à leitura e os meus colegas da escola não tinham. Então eu pensei, poxa, se eu tenho, isso faz grande diferença na minha vida, eu preciso que outras pessoas também tenham acesso. A gente juntou esse grupo de amigos e abriu a sala de leitura, que era uma sala muito pequena, com poucos livros, mas que já fez grande diferença. A gente fez um sistema de empréstimo no caderno mesmo, mas os professores passaram a usar a sala de leitura, os alunos passaram a levar livros para casa, a gente passou a realizar saraus dentro da escola. Então, às vezes a gente tem pouco recurso, mas a gente consegue usar esses recursos de uma forma dinâmica, prática, com que todos tenham acesso, mesmo que não tenham 1000 computadores para todos os alunos. Um livro a gente consegue ler em voz alta para todos esses alunos, né? Uma peça de teatro a gente consegue apresentar para todos os alunos, mesmo que seja um espaço pequeno. O lugar onde a gente apresenta nas escolas que a gente vai, a minha cia de teatro, é no pátio, onde os alunos lancham. A gente tira as mesas, coloca os alunos no chão, em qualquer lugar que tenha espaço, e apresenta. Então, às vezes, o pouco ele é muito para uma escola que não tem recurso, para alunos que não têm acesso à cultura, que não têm acesso à educação de qualidade, infelizmente, porque não temos, né? Para alunos que nem têm aulas. A gente estava conversando sobre professores que repõem as aulas dos outros professores, né? E esse ano de Enem, a gente precisava ter aula para conseguir fazer a prova. E eu fiquei o ano inteiro sem aula de química. Então, se um professor de português falta, entra um substituto, mas ele não dá aula, a gente fica simplesmente sentado, fazendo nada. Então, falar de tecnologia numa escola que não tem nem professor para dar aula e nem água para o aluno beber, e muitas vezes até nem lanche para quem nem comeu em casa, é difícil, mas o pouco a gente faz muito, né? Então, um livro, um espaço que dê para apresentar uma peça de teatro, são as ferramentas que a gente tem, que a gente precisa aprender a utilizar. Beleza. A Karen trouxe 2 tecnologias sensacionais, né? E muito aprovadas já, e estão sempre em atualização. Teatro e livro, né? Que é uma coisa, inclusive, que a bateria nunca acaba, é impressionante, não dá pau, né? Impressionante. A tecnologia muito bem aprovada. Eu quero saber aqui de você, meu caro... O Iverson, que está aqui do meu lado. O Iverson, ele, como eu disse na apresentação dele, ele trabalhou como assistente na biblioteca, né? Trabalho. O quanto que se trabalha ainda? O quanto que isso te aproximou da poesia e qual a importância da poesia hoje na sua vida? Eu fico um pouco com a opinião da Karen, o que ela disse sobre as escolas, sabe? Acho que tecnologia, para mim, só respondendo a sua pergunta, é o diferente. É a quebra de padrões, sabe? Isso, para mim, é tecnologia. E você falou de assistente da biblioteca. Eu trabalho no Instituto Acaia e lá, eu ia por lá, é um ateliê, é um lugar que é muito forte, assim, ateliê de arte, estilogravura, marcenaria. E lá eu ia para fazer aula de reforço em matemática. Não tinha tanta coisa com os livros. E foi quando o pessoal de lá falava sobre sarau, né? Vamos fazer um sarau. E ali eu descobri que eu sabia rimar, né? Porque eu vim do Nordeste, de Alagoas, e lá queria parabenizar a escola de Alagoas também, que ganhou o prêmio aí, parabéns. E lá tem muito do cordel, da viola, de repentistas. Isso, repentista. E chegando aqui em São Paulo, eu vi que eu sabia fazer isso. Então, foi num sarau assim que eu me desvendei, sabe? E hoje eu dou aula para o 3º e para o 5º ano.
faço poesia, faço rima, sabe? Em sala de aula e eles gostam muito. Nós costumamos dizer que é outra forma, outro tipo de fala. Claro. Eu estou tentando ser o máximo formal aqui, sabe? Mas... Pode quebrar. Você quer fazer uma rima pra gente? Agora já? Pode ser pro final? Por favor. Pode ser no final? Boa, fechou. Ou seja, olha que interessante, o cara estava mal de matemática, foi lá receber um reforço e encontrou o seu caminho, né? E hoje a gente está na linha de frente de sarau aí, a gente sai fazendo sarau pela quebrada, sai convidando o pessoal e vamos expandir isso daí. Eu sou da palavra, né? Então, tecnologia para mim, acho que infelizmente é isso. Você, corpo, palavra, isso aqui que está acontecendo aqui, esses debates, essa roda de conversa é excelente. Nós estamos caminhando aqui para o final, nós vamos querer a sua participação lá antes da gente falar tchau. Isabela, eu queria ouvir ainda de você se na escola, nessa que você está agora, existem conversas como essa daqui, sobre preconceito, diversidade, rola esse tipo de coisa? Não, isso só rolou uma única vez, que até onde eu sei, isso foi só na minha sala, com uma professora de ciências, que ela passou um trabalho para a gente, com vários tipos de preconceito, não só do meio trans, LGBT, mas tudo em geral. E ela fez uma roda de conversa lá na minha sala e a gente conversou sobre. Mas isso foi o mais perto de conversas tipo essa, lá na minha escola. Ou seja, é uma exceção. Aconteceram muito poucas, é isso? Na verdade, eu acho que aquela foi a primeira. Foi a primeira e a única. Alguém aqui teve alguma experiência, só para fechar aquele papo de tecnologia, com um celular? Porque o celular, não tem dúvida nenhuma, aliás, o Américo deixou isso muito claro, esse aparelho que está no nosso bolso, ele tem um potencial gigantesco, né, de informação, de interação, de engajamento e tudo mais. Alguém aí já teve alguma metodologia, alguma experiência de uso do celular para a educação? E também, ou o contrário, uma experiência onde o celular acabou atrapalhando a educação? Na minha sala, na verdade, eu acho que na escola inteira, o celular é muito usado como livro, porque não tem livro para todos os alunos, então a gente pega o celular que tem crédito e pesquisa tudo que a professora passou no celular. Olha. E se você não tem celular, ou se você tem celular e não tem crédito, você também não tem o livro, então é paciência, né? Você fica sem fazer lição. Meu Deus! O celular é usado como uma plataforma da lição de casa. E se você tiver sem crédito? Aí é paciência. Ou faz em casa, não sei. Quem mais quer falar de celular? Eu posso falar um pouco. No instituto em si, existe o Wi-Fi aberto / com senha para os alunos. E ele não funciona direito em todas as salas, para todo mundo. É só com um número restrito de pessoas assim que você consegue pegar, ou quem conecta primeiro consegue pesquisar. Mas a maioria, geralmente, por fazer estágio, consegue colocar crédito no celular. Dentro da sala de aula, da minha sala de aula, que eu posso falar um pouco mais sobre isso, nós trabalhamos muito com dados estatísticos, com conhecimentos gerais, pesquisa dentro da sala de aula. Às vezes o professor está falando sobre um tema no quadro. E isso acontece muito. O professor está falando sobre um tema e ele esqueceu alguma coisa. A gente pega, pesquisa rápido no celular, já descobre o que é. Ou tem aluno, por exemplo, que faltou naquele dia, ou faltou aquela aula porque estava resolvendo algum outro assunto dentro do instituto. Ele só pergunta no grupo da sala, qual foi o conteúdo de hoje? Daí pega esse conteúdo, joga na internet, e você já sabe tudo sobre aquele conteúdo, sobre o que está acontecendo. Mas é aquela coisa, a internet precisa ter um curador. E o Juventudes e Conexões, que é o programa que eu participei, que foi realizado também
pela Telefônica Vivo. Ele vai buscar e perguntou aos jovens em si qual era o papel do professor para eles dentro da sala de aula. E eu não sei os dados exatos, mas uma maioria muito grande falou que o professor ele é fundamental dentro da sala de aula. Só que quando você utiliza a tecnologia, o professor é mais como se fosse um filtro para saber assim, essa notícia, esse dado, essa reportagem é verídica. Eu aprendi isso e eu posso te passar isso, eu posso te afirmar isso. Essa daqui é falsa. Existem vídeos, filmes que você pode pegar e assistir por causa disso. Então, eu acho que o celular dentro da sala de aula, ele é uma ferramenta já, na minha realidade, quase que indiscutível. Todo mundo consegue utilizar, todo mundo usa para aprimorar o espaço dentro da sala de aula. Mas eu sei que dentro, por exemplo, nas escolas estaduais do Mato Grosso, entrar com celular dentro da escola é crime estadual. Então, você não pode utilizar o celular dentro de sala de aula. Para você ver como que a gente vive ainda uma fase de transição e de debate, como a gente está fazendo aqui, com relação ao uso dessas ferramentas que são novas para todos. Alguém ia falar ali também sobre isso? Não? Só dar uma palavrinha. Eu tive uso no celular também nas aulas de inglês, porque na biblioteca faltava dicionário. E isso que facilitou e ajudou bastante no desenvolvimento de várias turmas. As turmas começaram a desenvolver na matéria de inglês, aumentando a nota. E isso, por mau uso de alguns alunos, isso acabou. Então, acho que os alunos que devem se conscientizar por si mesmo, porque algo que estava sendo bom para eles, eles mesmos destruíram. Muito bem. É o seguinte, muito bacana. Eu estou indo para os finalmentes, já agradecendo a cada um de vocês, mas nós vamos fazer uma rodada final muito rápida aqui agora, que é a seguinte. Nós vivemos tempos de proposição, de avanço, de olhar para o que queremos, não de ficar chorando sobre leite derramado. É assim que eu gosto de ver as coisas. Então, eu vou pedir para que cada um aqui mande um recado. Pode pensar assim que vocês estão trancados no quarto, mandando um áudio. Ninguém está ouvindo. Para um professor que já conseguiu modificar vocês, para algum professor que fez algo que vocês consideraram que foi bastante relevante no aprendizado. Então, eu quero um recado curto para esse professor, com nome e tudo, dizendo, olha, fulano, aquilo que você fez ajudou nisso, nisso e naquilo. Mas, obviamente, vocês vão falar do jeito que vocês quiserem. Bora fazer isso? Porque eu percebi que todo mundo, mesmo quem aqui só reclamou, chegou uma hora que apontou alguma saída na sua jornada, não é? A Isabela mesmo falou de uma experiência que ela teve de um debate lá sobre diversidade na escola. Então, João, é você mesmo. Nós vamos começar de lá para cá até chegar na rima, que nós vamos terminar com rima. Bora, é curto. Professora Marília, de Administração, gostaria de agradecer à senhora por trazer para dentro da sala de aula a roda de conversa / roda de desabafo, onde os alunos puderam contar sua realidade e o que estava vivendo. E professor Gillian, professor de História, que hoje está no Instituto Federal de Santa Catarina, gostaria de agradecer ao senhor por, no primeiro ano, mostrar para a gente que absorver conteúdo não necessariamente precisa ser no método tradicional, professor e quadro. Pode ser alunos deitados no chão e ele contando para a gente o conteúdo em si para os alunos através de metodologia, utilizando a história como se fosse série de Netflix. Boa. Manda aí, Cauê. Bom, na minha escola tinha 4 biólogos, mas agora só tem 3.
E eu queria agradecer cada uma, que é a Ana Cláudia, Cleidiane e Edilaine, que são as 4 biólogas dedicadas que sempre levam a dinâmica para a sala de aula. E os jovens, hoje em dia, eles, como todo jovem, gosta de game, gosta de jogo. Então, levando o que eles gostam para a sala de aula, eles desenvolvem e absorvem todo o conteúdo que o professor tenta dar. Então, em especial a quem está aqui, a professora Ana Cláudia, que sempre levou essa dinâmica, esses jogos colaborativos à sala de aula, levou os conteúdos que que os alunos gostam e deu a eles de uma forma que chame a atenção deles e que eles fiquem mais e mais envolvidos e interessados a aprender aquele conteúdo. Muito bem, ela gravou, inclusive. Ela gravou o seu recado. Vai, Karen, pode falar direto para o professor, vai. Queria agradecer, muito obrigada ao meu educador, Alex Maurício, que me apresentou a leitura transformou a minha vida e me faz transformar a vida de outras pessoas, e me mostrou o quanto que eu sou poderosa como jovem. Eu era uma criança quando isso aconteceu, e tem uma palavra, né, que chamam normalmente a gente, aborrecentes, e aí ele me mostrou que isso não é verdade. Uma frase que eu não gosto muito, que diz que nós somos o futuro, né? As crianças e os jovens são o futuro. E ele me mostrou, e eu continuo mostrando, onde eu tenho espaço, que nós não somos o futuro, nós somos o presente. Vocês estão vendo isso agora. Nós existimos agora e mudamos hoje, transformamos hoje. Muito bem. Isabela. Eu quero agradecer a 2 professoras muito importantes, que a primeira professora é a professora Renata, de português. Ano passado não foi um ano muito bom para mim, e tudo que aconteceu, ela me deu um caderno para mim poder escrever meus sentimentos ali, foi algo que me ajudou muito. E a próxima professora que eu quero agradecer é a professora Vanessa, de português, que foi a professora que fez todo o debate e conseguiu abrir a cabeça de vários alunos. Tá dado o recado. E você vai ter 2 tarefas agora. Você vai falar direto para o professor e depois você vai fechar o nosso painel. Vai. Eu queria agradecer especialmente a equipe da biblioteca, lá no Instituto Acai, onde eu trabalho. Queria agradecer especialmente meus educadores, que é o Dica e o Magno, que me mostrou a literatura, me fez pensar de outra forma, me fez entender muitas coisas no mundão, e queria agradecer muito a eles, e é só isso. Muito bem. Eu vou convidar agora todos vocês para a gente ficar de pé aqui, porque o Renan vai fechar nossa mesa. Chega aqui, você vai no meio. Você vai ali no meio, nós vamos te dar aquele apoio moral, todo mundo aqui junto com você. E é o seguinte, antes da rima dele, eu quero dizer o seguinte: eu agradeço imensamente a Folha de São Paulo, a Fundação Telefônica Vivo, e logo depois da rima desse rapaz, do Alto da Lapa, Ceasa, é nós. Vai rolar um coquetel aqui do lado, está todo mundo convidado. Tá bom? Vai lá, Ceasa. Queria perguntar para a equipe do som se tem alguma base aí para facilitar, para entrar no ritmo, sei lá. Eu posso fazer... Tem base na casa? Se não tiver, faz a capela mesmo, de boa. Só confirma aí. Tem base ou nós vamos... Ó. Assim como nós faz lá no Acai, assim, ó. Vem geral assim, ó. Uou. Ó. Mais ou menos assim, rapaziada, ó. Primeiramente, o nome disso daqui é Free. Eu queria agradecer por estar aqui, porque o bagulho é louco, nós é até da prosa.
Essa mesa até foi maravilhosa, porque o bagulho é louco, saia da sua bolha. Queria agradecer o pessoal aqui da Folha, que o bagulho é louco, nós é demais. Eu sou seu fã, salve Marcelo Tais. Eu vou continuar, porque o bagulho é louco, mano, pode pá. Dizem que a escola é circo dos horrores, mas aí, eu amo todos os professores. Você é o futuro e o presente. Bagulho é louco, tá ligado? É isso aí, rapaziada, só agradeço. Ei! Valeu. Valeu. Chega todo mundo aqui para uma nossa foto. Junta todo mundo aqui. Fica aqui, Isabela. A nossa foto final tá aqui. Junta aí, João. Pessoal, brigadíssimo. Foi uma grande honra, uma grande alegria. E viva a educação do Brasil e os professores brasileiros. Tem coquetel agora lá. Valeu!